Comentário com óleos nazarenos a partir da Palavra de Deus. O reino dos céus é como uma semente. Queridos amigos, queridas amigas, uma saudação especial a todos os que nos acompanham nesta costumeira reflexão de domingo. Estamos felizes em poder compartilhar um comentário com óleos nazarenos neste 16º domingo do tempo comum. E vamos ouvir agora a palavra de Deus, retirada do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono nisso respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma terceira parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a palavra do joio. Jesus então respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste 16º domingo do tempo comum, Jesus continua a nos ensinar por meio das parábolas do reino. A liturgia de hoje é um profundo convite à paciência e à confiança na misericórdia de Deus. Deparamo-nos com o grande mistério do mal convivendo com o bem, o trigo e o joio, mas também com a força transformadora das coisas pequenas, como o grão de mostarda e o fermento, que muitas vezes passam despercebidos. Para não desanimarmos diante da lentidão do tempo ou das nossas próprias fraquezas, a segunda leitura nos garante que não estamos sozinhos. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Assim, na parábola que acabamos de ouvir, o inimigo semeia o joio no meio do trigo. A primeira reação dos empregados é a mesma que a nossa. Queres que vamos arrancar o joio? Nós somos imediatistas e justiceiros, queremos eliminar o mal, os problemas e as pessoas difíceis rapidamente. Porém, o dono da plantação, que é Deus, diz: não, para não acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo, deixai crescer um e outro até a colheita. Deus tem uma paciência infinita conosco, pois sabe que o coração humano é um campo onde o bem e o mal se misturam.
Quando nós sentimos angustiados ou apressados demais, querendo resolver tudo com as nossas próprias mãos, a carta aos Romanos nos lembra que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Ele intercede por nós com gemidos, ensinando-nos a rezar e a ter o mesmo olhar paciente e misericordioso de Cristo sobre a história e sobre as pessoas. Analisando agora a Sagrada Família, percebemos que ela viveu perfeitamente essa paciência evangélica. Em Nazaré, Maria e José souberam conviver com o joio das dificuldades diárias e da perseguição, sem perder a paz, apostando sempre no crescimento do trigo, que era o amor de Cristo. O venerável irmão Gabriel Taborim também foi um homem do grão de mostarda e do fermento. Ele começou a sua fundação do nada, enfrentando inúmeros obstáculos, mas sabia que com o tempo, oração e trabalho, a semente se tornaria uma grande árvore. É com esse mesmo espírito que somos chamados hoje a cultivar os frutos da recente Assembleia Provincial da Família Safa, realizada em Montevidéu, no Uruguai. Somos chamados a assumir os novos desafios de uma autêntica identidade nazarena que exige de nós a mesma sabedoria do Evangelho, ou seja, não nos desesperarmos com o joio das crises ou das nossas limitações, mas focarmos em fazer o trigo do nosso carisma crescer. Que cada um de nós seja fermento na massa, renovando o espírito de corpo e de família para transformar a nossa realidade e construir a sonhada paz. E agora façamos alguns questionamentos para aprofundamento da fé. Para que a paciência de Deus modele as nossas atitudes nesta semana, perguntemo-nos: a tentação de arrancar o joio, diante dos defeitos da minha família, dos meus colegas ou de mim mesmo, eu ajo com a impaciência dos empregados, querendo julgar e arrancar tudo com agressividade, ou com a paciência de Deus, dando tempo para que o trigo do amor cresça e supere o mal? Vamos pensar. Outro questionamento: eu permito que o Espírito Santo venha em socorro da minha fraqueza nos momentos de dificuldade? Tenho sido um fermento positivo de esperança e de identidade nazarena nos ambientes onde convivo? Vamos refletir, enquanto isso vamos fazer também a nossa oração em comum. Senhor Deus, agricultor paciente e misericordioso, nós vos agradecemos por não nos julgardes com a pressa humana, mas por permitirdes que o vosso amor cultive o trigo dos nossos corações. Enviai o vosso Espírito Santo para socorrer as nossas fraquezas, ensinando-nos a rezar e a olhar para o mundo com mansidão. Olhai para a nossa família Safa, sustentada pelo exemplo da Sagrada Família e pelo zelo do venerável irmão Gabriel Taborim. Abençoais os frutos e as instituições da nossa Assembleia Provincial Safa. Dai-nos a graça de abraçar os novos desafios com profunda identidade nazarena, sabendo esperar o tempo da colheita com fé e união. Fazei de nós grãos de mostarda e punhados de fermento, pequenos aos olhos do mundo, mas capazes de transformar a realidade com o vosso amor. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Deus tem paciência conosco, tenhamos paciência conosco mesmos e com os outros. Não nos desesperemos diante do joio dos problemas que aparecem no nosso caminho. Confiemos que o Espírito Santo intercede por nós e que o bem sempre terá a última palavra. Sejamos como o fermento da nossa casa, silenciosos, mas capazes de fazer o amor crescer. Uma semana muito abençoada e cheia de paz a todos.